Congregar é espiritual? Congregar eu não preciso porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Congregar é apenas a mídia da igreja naquela época. Então nós não precisamos congregar hoje. Então é sobre esses e outros assuntos que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Se você está interessado e quer saber um pouco mais sobre congregar, fique conosco até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez nesse vídeo. Nós estamos aqui sempre com vídeos, com lives e também com vídeos curtos aí durante toda a semana. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, apoie o canal e também deixa um comentário aqui no vídeo, né? Um comentário, claro, educado, quem sabe argumentativo, e assim nós vamos crescendo em graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, congregar. E eu quero hoje falar sobre isso. Tá? Nós vamos falar sobre isso e vários assuntos aqui. O vídeo pode ficar um pouco extenso, então se você não gosta muito de conhecimento, né, de aprender juntos, não que eu esteja aqui com a pretensão de ensinar, mas quero compartilhar com você algo que pode sim acrescentar muito na sua vida. Congregar, gente, não é apenas frequentar cultos, celebrações. Congregar não é apenas estar dentro de um prédio junto com os irmãos. Tá? Não é somente isso, não é se reunir. Congregar é muito mais do que isso. Mas nós vamos falar hoje sobre reunir, congregar. Tá? O que é isso? É a reunião do congregar. Esta reunião do povo de Deus, reunião dos irmãos. E eu quero começar falando sobre alguns argumentos para não se reunir. Alguns argumentos, claro, que muitas pessoas dão para não se reunir. E eu quero compartilhar o primeiro, que ele é muito falado, né? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É claro, Deus não habita. No Antigo Testamento eles já sabiam disso, você sabia? No Novo Testamento eles sabem também disso, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e nós também sabemos, né? Pelo menos a maioria consciente que estuda um pouco a palavra de Deus sabe que Deus não habita ali. Né? Então, nós tivemos aí basicamente no Novo Testamento dois personagens que fizeram essa declaração: Estevão e Paulo. Essas declarações semelhantes desses dois homens de Deus, porém, nenhuma delas está reprovando a reunião, tá? O local físico da reunião da igreja, mas a forma como esse local ele é valorizado. Então, esse argumento ele não é um argumento para não se reunir em um espaço físico. Tá? O contexto dessa fala é devido ao fato dos judeus idolatrarem o templo e pensarem que Deus não ia além daquelas pedras, além daquelas paredes, que Deus se limitava ali. Estevão ele faz essa declaração devido à conduta do povo com relação ao templo. É por isso que ele faz essa declaração. Ele não está indo contra a reunião, mas sim contra a conduta que o povo tem com relação ao templo. E Paulo faz essa declaração, é só você ler os contextos desses textos. Paulo faz essa declaração devido à idolatria e o paganismo daquela região ali. Por isso ele está deixando bem claro, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, tá? E o texto vai estar aqui na tela. O segundo argumento que as pessoas usam para não se reunirem, eles dizem assim: a igreja sou eu. Na verdade, a igreja somos nós. A igreja é coletivo, não individual. Eu sou um membro que, junto com outros membros, somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Então, esse argumento de eu sou a igreja e eu não preciso me reunir, ele não é um argumento válido, olhando no contexto do Evangelho, olhando no contexto aí da palavra de Deus. Eu sei que muitos irmãos, quem sabe, vão vir aqui
argumentar aí várias coisas, mas na realidade você, meu irmão, sabe no fundo do seu coração aí, da sua mente, a importância de estar reunido com irmãos que têm a mensagem, a palavra da graça de Deus aí também sendo ministradas, né, na sua vida, na sua mente. Outro argumento é: a igreja não salva ninguém. Quer dizer, são todos argumentos óbvios para quem realmente aí estuda a palavra de Deus. Tá? Então, a igreja não salva ninguém. Tá? Primeiro, que realmente a reunião da igreja ela não salva, quem salva é Cristo. Tá? A igreja ela não salva pessoas. É Jesus, a salvação é pela graça. Tá? Segundo, que a reunião da igreja, onde há o evangelho da graça, comunhão, edificação, ele não salva para a eternidade, mas promove outras salvações. Quer dizer, o que tu quer dizer com isso, Edson? Olha, eu quero dizer que a reunião da igreja, ela promove salvações como a salvação da mente e a de situações que nos desalinham com a nossa identidade, entre outras salvações. Dizer que não quer se reunir para congregar porque a igreja não salva, não é um argumento. A igreja não salva, mas os salvos, eles se reúnem para edificar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, encorajar uns aos outros. Outro argumento que eu quero compartilhar com os irmãos é que algumas pessoas dizem assim: congregar é no espiritual. O texto de Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, ou congregar, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Algumas pessoas dizem: é espiritual. Irmãos, preste atenção. Claro, esse texto, esta carta, escrita aos hebreus, mas esse texto está falando de irmãos, de hebreus, que haviam se convertido a Jesus e estavam voltando a ter práticas da antiga aliança, ou seja, práticas da lei. Mas eles tinham se convertido ao evangelho, mas estavam voltando a ter práticas da lei. Agora, estavam deixando o evangelho. Tá? Estavam deixando o evangelho. Então, esse congregar, no sentido de não deixem de ter este mesmo entendimento que nós temos do evangelho. Não deixem a fé genuína. Tá? Não é em si, não deixem de se reunir. Não é em si, não deixem de se reunir. Mas o contexto aqui mostra também que não é só o espiritual. É também a reunião física. Ele diz: olha, mas encorajemo-nos uns aos outros. Tá? Quer dizer, esse encorajamento pode ser de várias formas, pode, mas a melhor forma, esse encorajamento, é estando junto. É estando junto. É o que nós vemos por toda a palavra de Deus. Por toda a palavra de Deus, nós vemos a igreja se reunindo. Tá? Mas aí vem outro argumento, e é o quinto argumento para que algumas pessoas dão para não se reunir. Reunir fisicamente, esse é o argumento, tá? Reunir fisicamente era a única mídia ou forma da igreja ser edificada. Quer dizer, esse argumento é infundado e até ele é desrespeitoso à verdade do evangelho. Quando nós olhamos para o contexto cristão do evangelho, da fé, então nós vemos que esse argumento ele não faz sentido. Dizer que a igreja se reunia porque era a única mídia, primeiro, que não era a única mídia. Existiam as cartas, que por sinal, no que diz respeito às cartas de Paulo, por exemplo, eram lidas, em sua maioria, na reunião da igreja. Na reunião da igreja eram lidas as cartas. Então, podia ser enviado cartas para cada um? Lógico que podia. Ia dar mais trabalho, mas podia. Mas a igreja se reunia e também eram lidos essas cartas, além de outras edificações, vamos dizer assim, que a igreja praticava junto. Tá?
Segundo, que não fomos criados para andar só. Para andar só no sentido de fisicamente como filhos de Deus. Não é cada filho de Deus por si. Não. Por toda a Bíblia, Antigo, Novo Testamento, nós vemos a reunião da igreja, um bem, ou seja, uma graça para a vida do homem. A reunião da igreja, a reunião física da igreja, a reunião congregar, ela é importante sim, meus irmãos. Terceiro, que esse argumento, que era só uma mídia da igreja, né, porque não tinha outras formas da igreja se comunicar, se edificar, né? O terceiro, que esse argumento, que era a única mídia da igreja, não tem um amparo bíblico, por exemplo, que seria por um tempo, entende? Ou seja, por enquanto nós vamos nos reunir, depois vocês não vão precisar mais se reunir. Isso não existe no Evangelho, não existe na palavra de Deus. Tá? Como muitos afirmam que não precisa mais se reunir, isso não existe no Evangelho, irmãos. Né? É um tempo, por enquanto nós vamos nos reunir, porque é a única mídia que nós temos, depois não vamos nos reunir mais. Né? Algumas pessoas dizem, agora a gente pode se reunir pelo YouTube, pela internet, não precisamos mais nos reunir fisicamente. Né? Experimenta fazer isso com a sua família. Né? Conversar com a sua esposa e filhos apenas pela internet. Né? Claro que em alguns casos é necessário, o filho está noutra cidade, né? Mas a reunião física, quando, por exemplo, no final de ano esse filho vem visitar, essa reunião física não tem dinheiro no mundo que pague estar junto ali com a sua família, fisicamente. Você está entendendo, irmãos? Então, quer dizer, é possível nos reunirmos, em alguns casos, online? É possível, e isso também é uma bênção. Mas se você tem condições de estar reunido fisicamente com uma assembleia de santos, com irmãos que têm a mensagem genuína do Evangelho, então, irmãos, se reúna, esteja junto, se reúna, congregue fisicamente, não só no espiritual, mas que o espiritual também venha se manifestar aqui no físico, para que você se congregue também fisicamente, tá? Então, não existe esse argumento de era só uma mídia para aquele tempo, porque senão a Bíblia deixa claro que era só um tempo e depois ninguém mais ia se reunir. Não, a igreja, ela precisa, é bom se reunir, é saudável. O cristianismo, a igreja, é tão especial e poderosa justamente por não se tratar de algo individual, mas coletivo. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, alguns irmãos vão dizer assim, que a gente não encontra lugar saudável para se reunir, né? E eu já tive muita decepção ao me reunir. Irmãos, onde tem gente vai ter decepção, onde tem pessoas vai ter decepção, tá? Então, primeiro nós começamos por aí. Agora, se o ambiente de congregar, você não encontra um ambiente saudável, com a palavra saudável, com edificação, com comunhão dos irmãos, então eu convido você que não pode ainda se reunir fisicamente a estar se reunindo conosco através da internet. Você pode clicar nos links aqui abaixo do vídeo e ver como é possível estar junto conosco, tá? Online mesmo, tá bom? E provavelmente nós vamos fazer outros vídeos falando sobre congregar. Se você quer congregar de maneira saudável, então clique aqui nos links abaixo do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe o vídeo e também deixe o seu like aí se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem na paz.